O, o tumor de intestino grosso, ele está cada vez mais presente na comunidade. Em que sentido? A nossa faixa de idade aumentou. Antigamente, na época dos reis, na Idade Média, as pessoas viviam até 35, 45 anos. Progressivamente, com o conhecimento científico, com o desenvolvimento de novos remédios, com a prevenção da saúde, a semelhança deste bom exemplo que você está fazendo através do teu trabalho, Zé Nelo, estão vivendo mais. E hoje a idade média das pessoas tem sido ao redor de 70, 75 anos aqui no Brasil. Com isso, doenças que não eram frequentes naquele período anterior começaram a se tornar mais frequentes nos dias de hoje. E o câncer de colo é um deles. O câncer do intestino grosso, que nós chamamos de cólon, ele passou de quarto tumor mais frequente para segundo tumor mais frequente do aparelho digestivo, exigindo uma atenção de todos nós médicos para o seu diagnóstico precoce, porque ele pode ser prevenido, tratado de uma maneira simples através da colonoscopia, sem haver necessidade de uma indicação do tratamento operatório mais radical. Quando que ele está indicado? Para as pessoas que não têm história familiar, ninguém da família teve história de tumor, então a partir dos 50 anos a gente deve fazer a primeira investigação com uma colonoscopia, ver se tem ou não alguns pólipos. Se tiver esses pólipos, fazer a sua retirada por colonoscopia e, dependendo da definição deste material, é que nós vamos saber quando fazer uma nova colonoscopia. Existem pólipos que são de glândulas aumentadas de tamanho, chamado hiperplásicos. Esses pólipos são totalmente benignos e aí nós podemos esperar de 3 a 5 anos para repetir uma nova colonoscopia. Se existirem pólipos chamados tumores benignos, que são os adenomatosos, ou adenoma tubular, ou adenoma tubuloviloso, ou vilotubular, todos são nomes semelhantes, nós precisamos ver se esses pólipos já apresentam ou não um grau de variabilidade na célula que está levando ela para um comportamento maligno de câncer. Se for de uma displasia de baixo grau, uma alteração muito leve, nós podemos aguardar de 1 a 2 anos para repetir a colonoscopia. Se a displasia for de alto grau, a pessoa que é portadora desse pólipo deve repetir essa colonoscopia nesse mesmo ano, entre 6 meses, no máximo 1 ano, para vigiar o comportamento do intestino frente a essa alteração. Quando a pessoa tem uma história familiar, ela tem um parente próximo, consanguíneo, pai, avô, tio por parte do pai ou da mãe, primos por parte do pai ou da mãe, que diretamente da linhagem genética tiveram uma história de câncer, então nós abaixamos a idade da primeira colonoscopia para 40 anos. Ou, se essa pessoa teve o câncer com uma idade ainda menor do que isso, esse familiar, um primo, teve com menos de 40 anos esse câncer, você deve fazer a sua primeira colonoscopia 10 anos antes da idade que este teu parente teve o câncer. Então vamos dar um exemplo concreto. Um tio meu, consanguíneo, irmão da minha mãe, teve câncer aos 40 anos. Qual é a idade que eu devo fazer a minha primeira colonoscopia? A idade que eu tenho que fazer a minha primeira colonoscopia é 10 anos mais cedo da idade que apareceu o tumor nele, ou seja, aos 30 anos de idade.